Shalom, meus jovens! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que vocês possam ser auxiliados, abençoados e conduzidos pela luz do Espírito Santo de Deus. Meus filhos, hoje nós vamos fazer uma reflexão, do nosso terceiro capítulo. Vamos fazer uma revisão do nosso terceira unidade que concluímos na aula anterior, não foi isso? Então, hoje nós vamos ter esse capítulo, essa unidade 3, nós vamos dividir vamos tentar fazer uma reflexão, dois vídeos talvez, vamos ver como é o tempo que vai dar, para que a gente possa fazer uma revisão e assim assimilar com maior qualidade, não é? Fixar o saber estudado até aqui. Então, meus filhos, a unidade 3 do material de vocês, ela veio a discutir o tema da moral e da ética, tá? Então, de modo especial, o capítulo 11º, ele se desenvolveu a discussão do conceito entre a moral e a ética, tá? Então, o que é a moral, meus filhos? Já sabem, não é? O que é a ética, meus filhos? Tudo bem? Você já sabe? O que é a moral? Ok, tá? A moral, ela é os valores, não é? Culturais, comunitários, sociais, individuais de cada pessoa. Então, a moral está relacionada com os costumes, não é? Ele é desenvolvido, ele é implantado na nossa existência pela cultura, pela religião e pela família, tá? Então, a moral, ela é individual, ela é relativa, não é? Cada pessoa é uma pessoa moral, tá? Então, nem sempre uma moral, ela é algo que podemos assim pensar como correto, não é? Ou como bom, tá? Mas ela é algo correto e bom para quem pratica, para quem exercita, tá? Nesse aspecto, nós podemos dizer que não existe pessoas que não seja moral, tá? Toda pessoa, ela é uma pessoa moral, mesmo que essa moral não seja uma moral social, mesmo que essa moral não seja uma moral, não é? Ética ou uma moral comunitária, tá? Então, do outro aspecto, a ética, ela é uma reflexão crítica sobre os comportamentos, os valores e as atitudes morais. Muito mais do que isso, meus filhos, a ética, ela é uma ciência, tá? Então, a ética, ela digamos assim, que a ética como ciência, ela é uma filosofia moral. Se você for procurar no dicionário de filosofia, tá? Você vai ver esse conceito. A ética, ela é conceituada enquanto uma filosofia moral. Então, a ética, ela é uma ciência, tá? E a ética, hoje, ela é trabalhada, ela é desenvolvida, não é? Em diversos aspectos das dimensões profissionais, tá? Hoje existe, né, diversos códigos de ética, tá? Código de ética profissional existe inúmeros, não é? Então, existe aí diversas formas e maneiras de colocar a ética universal diante de cada contexto, de cada local. Apesar dela ser contextualizada, a ética, ela sempre será universalizada. Então, ou seja, meus filhos, a ética, ela não é relativa, tá? Então, se a ética fosse relativa, nós teríamos um grande problema, né? Porque nós cairíamos na concepção da moral, onde até o que é ruim poderia ser ético, tá? Então, você viu, e aqui nós reforçamos isso, que você não pode confundir a ética com a moral, tá? Então, elas são duas faces da mesma moeda. Elas caminham, né, lado a lado, mas uma tem, não é, uma compreensão e a outra tem outra. Isso nem sempre foi dessa forma, como a gente falou na aula, explicado, né, no capítulo, nem sempre houve essa divisão, nem sempre houve essa separação, tá?
Então, falar da ética, existem inúmeros pensadores que vão trabalhar diante da filosofia sobre a ética, ok, meus filhos? Então, o conceito, você já sabe que a moral ela é particular, a ética ela é universal. Mas foi discutido diante dessa nossa unidade alguns autores, tá? A gente poderíamos citar mais autores inúmeros, né? E nós não citamos nem Platão, nem Aristóteles, não é que Aristóteles busca, não é, discutir a questão da ética da eudaimonia, não é, a ética do meio termo, não é, a ética que nos leva à felicidade, a nos tornar, não é, pessoas felizes, também a ética de Platão, que é a ética de tornar, não é, o homem justo, o homem bom, tá? Mas o material de vocês veio a discutir a questão da ética de modo especial. Kant veio discutir a concepção da ética de Jeremy Bertin e de John Stuart Mill, e no último capítulo veio a discutir a concepção de ética em Maquiavel. Então a gente vai falar um pouco sobre eles. Vou falar nesse vídeo somente mais de Kant e de Bertin. No próximo vídeo eu venho tratar sobre John Stuart Mill e venho tratar sobre o Maquiavel, ok? Então, meus filhos, o Kant, ele é a personificação da moral, né? Ele é a personificação da filosofia ética, tá? Então, o Kant, ele não só trabalhou, ele só não escreveu a questão ética, né, a questão moral, como ele também viveu isso na sua própria pessoa, né, no seu próprio ser, tá? Conta, não é, na bibliografia, no relato de Kant, que ele era tão disciplinado, ele era tão organizado, não é? Ele fazia sempre as coisas do mesmo jeito, da mesma forma, que tinha pessoas que regulavam o seu horário no momento que ele ia caminhar na praça de Königsberg, não é? Então ele sempre fazia a caminhada o mesmo tempo e no mesmo horário. E o Kant ele defende, não é, a concepção da ética do dever, tá? A ética do imperativo categórico. Então, para Kant não existe justificativa para mentir, por exemplo. Não existe justificativa para fazer algo errado, tá? Nada justifica um erro, nada justifica uma mentira na concepção de Kant. Então nós discutimos lá no capítulo, né, de capítulo 12º, sobre a questão do que seja o imperativo categórico e o que seria o imperativo hipotético, tá? Então, a moral kantiana, a ética kantiana, ela é desenvolvida no imperativo categórico, tá? Imperativo categórico esse que é o dever pelo dever, tá? É o dever, é a ação pautada, embasada no dever, pensando, não é, no certo, no correto, no justo, não é, no fim, tá? Já o imperativo categórico, ele é desenvolvido, discutido por Kant, é o que é desenvolvido na questão moral, tá? Então, é quando você acaba justificando, pegando os meios para alcançar os fins. Então, Kant vai discutir esse problema, tá? Na questão da pessoa. Ele diz que não é ético utilizar as pessoas como meio para realizar um fim. Por quê, professor? Porque depois que você alcança os seus fins, né, fazendo de uma pessoa um meio, essa pessoa é descartada. Então, essa pessoa descartada, ela acaba, não é, sendo um meio, e sendo um meio, ela acabou sendo um objeto. E para Kant, nenhuma pessoa deve ser tratada enquanto objeto. Tudo bem? Então, a ética kantiana, ela é a ética da autonomia, ela é a ética da maioridade, não é? Ela é a ética da emancipação, é o cidadão livre, independente e consciente o tempo todo, né? Ele é a pessoa que sempre está respeitando e obedecendo as regras, as normas e as leis, porque ele foi educado, ele tem, não é, conhecimento e conduta para agir dessa forma, e por isso se espera que ele age dessa forma, ok? Já no tocante ao filósofo Jeremy Bertin, ele trata de uma ética completamente diferente da ética do dever, a ética do imperativo categórico kantiano.
Então, Bertin ele vem tratar da questão da ética utilitarista, não é? Da ética consequencialista. Que é isso, professor? É a ética que é desenvolvida a partir de uma equação matemática, aonde calcula o maior prazer e a menor quantidade de dor, tá? Então, a ética utilitarista, ela é uma ética consequencialista, tá? Aonde ela é desenvolvida e pensada a partir dos prazeres. Então, para Bertin, uma ação, uma atitude ética, aquela que é embasada, ela é desenvolvida a partir da soma dos prazeres, não é? A soma da felicidade. Então, quanto maior o prazer, maior a felicidade. Quanto maior a felicidade, maior a eticidade, não é? Que se espera dessa ação e dessa conduta, tá? Então, tudo aquilo que causar maior dor e menor felicidade, isso seria, não é, antiético praticá-lo e seria antiético realizá-lo. Logo, não se espera uma conduta ou uma ação dessa de um filósofo utilitarista a partir das consequências, a partir da concepção de Bertin. Tudo bem? Essa é uma síntese, um resumo, meus filhos, do que foi trabalhado no capítulo 11º e parte do 12º. O próximo vídeo vamos trabalhar a outra metade do capítulo 12º e o capítulo 13º, que é a concepção da ética de Maquiavel. Shalom, beijo no coração de todos e até a próxima aula, se Deus quiser.